O último relatório da McKinsey destaca que, com as mudanças que estão em curso, até 2030, pelo menos 50% de todas as nossas habilidades não serão mais necessárias e que os profissionais, em geral, precisarão passar por um processo de requalificação das suas habilidades essenciais. Se a sociedade muda, as demandas também mudam e os profissionais precisam se adequar a todas elas. O fato é que os modelos de ensino tradicionais não têm sido capazes de entregar as novas competências na mesma velocidade que o mercado exige. Quais são os desafios e as oportunidades que surgem nesse novo contexto? Para conversar com a gente sobre esse tema urgente, temos o privilégio, a alegria, a honra de estar com ela, Priscila Simões, uma executiva educadora inspiradora, com uma trilha invejável no segmento educacional, de reitora a consultora, atual diretora do IBMEC Digital, pós-graduação live, online e da área de soluções corporativas com atuação nacional. Também conselheira na revista Ensino Superior, professora em MBAs e na Universidade Corporativa do Semesp. A Pri ama viajar, gastronomia, é mãe da Ana, do Deco. Pri, seja muito bem-vinda, que honra te receber. Obrigada. Um oi geral aí para todo mundo. Uma super honra ter sido convidada. Estou muito feliz. Estou me sentindo quase uma celebridade de estar aqui com vocês hoje. Adorei, gente. Ai, que delícia, Pri. Realmente você é a nossa celebridade. Desde que a gente começou esse podcast, a gente estava super entusiasmados para te receber e que bom que chegou a hora dessa boa conversa. E hoje o nosso foco, Pri, é falar sobre educação superior, mas trazer um recorte para soluções em educação corporativa. A gente pode abordar as famosas universidades corporativas e afins. Só que a primeira pergunta, Pri, que a gente gostaria de te trazer é o quanto as instituições de ensino superior estão preparadas para atender toda essa demanda de realmente do corporativo. Eu acho que, infelizmente, elas ainda estão pouco preparadas, de maneira geral, né? Claro que aqui estamos falando assim de uma generalização, mas eu acho que elas ainda estão pouco preparadas. Por quê? Porque o mercado corporativo ele demanda muita flexibilidade e ele demanda também uma aplicabilidade muito grande. As empresas elas não querem pagar para os seus colaboradores serem treinados para eles adquirirem somente um conhecimento teórico. Né? Se a empresa está bancando aquilo ali, ela quer que os seus colaboradores sejam capazes de solucionar problemas complexos. E para fazer isso, a gente tem que ter muita flexibilidade no formato, na entrega, no nível de profundidade. E eu acho que as instituições de ensino, de maneira geral, elas ainda são muito rígidas nos seus formatos, têm pouca flexibilidade, e aí, frequentemente, elas têm dificuldade de atender essas demandas do mundo corporativo. Pri, é excelente. E aí, quando eu te ouço falar, a primeira coisa que marca muito é que o mercado tem pressa em aprender. E essa questão de que as universidades tradicionais, os modelos de ensino tradicionais não dão conta de formar competências na mesma velocidade que o mercado precisa, traz aqui uma segunda pergunta, que como que a gente poderia levar a maior quantidade de conhecimento possível no menor tempo possível, Pri? Eu acho que as instituições de ensino ainda têm um foco muito grande nos cursos de graduação e pós-graduação. E aí, para fazer isso, para atender o mercado corporativo e levar conhecimento num tempo mais curto, elas precisam quebrar esse modelo, né? Então, trabalhar com palestras, workshops, cursos de curta duração, programas de desenvolvimento de liderança, ter mais flexibilidade na formatação, os chamados nanodegrees, né, as microcertificações, acho que tem muito valor para o mercado corporativo, porque o mercado corporativo ele não quer necessariamente que os seus colaboradores obtenham certificados ou diplomas, ele quer que as pessoas desenvolvam competências mesmo. Então, acho que as instituições de ensino superior deveriam focar em certificações menores, cursos mais curtos, mais flexíveis, que misturassem modalidades também, que tivesse uma parte online, uma parte presencial, uma parte síncrona, uma parte assíncrona, porque também é complicado para uma pessoa que está no dia a dia no mercado de trabalho, num cargo executivo, tem pouco tempo, então ela precisa dessa flexibilidade. Por outro lado, tem momentos também, né, de mão na massa, de
dinâmicas, de que é importante juntar as pessoas. Então, essas flexibilidades todas no seu conjunto, eu acho que garantem esse aprendizado num tempo menor, mais curto e mais flexível, né? Legal, Pri. E aí, você que está à frente da área de soluções corporativas do IBMEC, tem muito contato com as demandas corporativas, com as demandas das empresas. E, Pri, se a gente tem essa estatística que diz que aproximadamente em até 2030, metade do que a gente sabe não vai ser mais necessário, isso significa que todo mundo, sem exceção, vai precisar se atualizar. Essa outra estatística essa estatística cola numa outra estatística que pelo menos 66% de todos os CEOs considera essa questão da atualização, da requalificação dos profissionais enquanto uma prioridade corporativa. E nesse sentido, Pri, qual é o feedback que as empresas trazem em relação ao impacto das instituições de ensino superior para elas? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha situação ali no IBMEC, né? Eu sou diretora de uma área do IBMEC que a gente chama de soluções corporativas, que foi uma área criada já há bastante tempo, há mais de uma década, justamente para atender demandas específicas de empresas e de órgãos públicos, né? Então, o feedback das empresas que a gente atende lá é muito positivo e a gente mensura muito isso. A gente aplica pesquisa de NPS com os alunos, a gente faz avaliação de reação ao final de cada aula, de cada módulo, né, de cada período que foi concluído aí com os alunos e a gente tem muita recompra. Tem muita empresa e órgão público que compra um programa conosco e depois compra outro, né, constantemente. Então, o fato de haver essa recompra é um indicativo forte de satisfação, né, de quem a gente está atendendo. Mas é porque lá, eu acho, a gente tem uma área que foi estruturada justamente para atender essa demanda. O que eu vejo em muitas instituições de ensino é que fala assim, pega um coordenador, dá umas horas a mais para ele, vê se ele consegue lá nas empresas fazer isso, atender, e eu acho que aí é difícil, aí acaba não deslanchando, né? Então, a gente tem uma área lá no IBMEC, uma área estruturada só para isso. Então, eu tenho um time de vendas que faz uma venda consultiva, complexa, né? Não vende produto de prateleira. Esse time comercial, ele senta com as empresas, são executivos de contas, que sentam com as empresas e falam, tá, qual que é a sua demanda? Qual que é a sua dor? Qual é o nível hierárquico que você pretende formar? Com que nível de profundidade? Para entender exatamente o que aquela empresa quer, o orçamento que ela tem, né? Para que a gente consiga encaixar também naquilo que ela consegue pagar. E aí, a partir disso, junto com a organização, a gente monta uma solução educacional. Eu nem gosto de usar a palavra curso, porque não necessariamente é um curso. Às vezes é um workshop, às vezes é uma jornada internacional, às vezes é uma série de podcast, pode ser um curso também, num modelo mais tradicional, né? E então eu tenho dois times, eu tenho um time de natureza comercial, que é esse time de executivo de contas, que tem gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, e eu tenho um time de operações acadêmicas que entrega aquilo que o time comercial vende, que aí, né, vai contratar professores, coordenadores, formatar calendário, reservar sala, emitir todos os relatórios, enfim, aí vai fazer tudo aquilo que foi vendido rodar, né? Então, eu acho que o feedback é bastante positivo que a gente recebe lá, mas porque existe uma área estruturada só para fazer isso, né, com foco no mundo corporativo mesmo. Ou seja, não pode ser aquela lógica de a gente vai fazer se sobrar tempo, ou a gente vai fazer se for possível, mas colocar realmente isso como prioridade, né, Pri? E Pri, hoje a área do IBMEC de soluções corporativas já é um case de sucesso. A nossa pergunta para você é se para estruturar esse case de sucesso, você se inspirou em qual outros cases de sucesso, em termos de inspiração para a construção desse modelo, o que você traria para nós? Eu acho que o IBMEC é um case de sucesso porque a gente focou muito na flexibilidade, na possibilidade de fazer customização. Então, ao invés de ter meia dúzia de cursos prontos e falar, olha, isso daqui é o que a gente tem para oferecer para você, a gente fala assim, tá, qual que é a sua dor e como é que a gente pode ajudar você a superar esse problema que você tem dentro da sua organização. Então, essa flexibilidade, ela é total em todos os aspectos. Pode ser na formatação do curso, então pode ter uma empresa que fale assim, eu quero que o curso aconteça aqui dentro da minha organização, in company, beleza. Não, eu quero que seja dentro do IBMEC, eu prefiro que os meus colaboradores saiam, né, para poder ir para outro lugar para se concentrar, ok.
eu quero que seja um calendário imersivo, que as aulas aconteçam uma vez por mês, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 6 da tarde. Ok, a gente faz assim. Não, eu quero que seja aos finais de semana, porque durante a semana meu pessoal está muito ocupado aqui nas atividades cotidianas deles, do trabalho e tal. Então, essa flexibilidade é total, desde a formatação, calendário, modalidade, tudo é muito, muito customizado, né? Então, e a gente formatou desse jeito, acho que foi com base muito em tentativa e erro. Como essa área já existe há bastante tempo no IBMEC, né? Ela foi se aprimorando, ouvindo muito o mercado, né? Então, tendo esses feedbacks ao longo dos anos e se reinventando, né? Reformulando, até que a gente pudesse funcionar de uma forma que se encaixasse às necessidades das empresas. E a pandemia, num certo sentido, acho que colaborou para isso também. Então, vou falar de um case de sucesso que a gente tem lá, muito com base no que aconteceu na pandemia. A área de educação executiva sofreu muito durante a pandemia. Por quê? Porque muitas empresas tiveram que enxugar suas estruturas, demitiram muitos funcionários, e aí as empresas não iam investir em treinamento quando elas nem sequer sabiam se elas iam conseguir continuar com aquelas pessoas trabalhando lá dentro, né? Então a gente sofreu bastante, né? Mas muitas empresas em que a gente fazia programas presenciais, então vou dar um exemplo de uma indústria farmacêutica que tem operação em diversos países da América Latina e tinha um contrato conosco. A gente fazia o quê? A gente contratava os professores, comprava passagem, reservava hotel, aí o professor ia para a Argentina, para a Colômbia, né, para todos os países onde aquela indústria tinha operação e dava o curso. Quando começou a pandemia, no começo a empresa falou assim, vamos esperar a pandemia passar, naquele tempo que a gente achava que ia durar, sei lá, né, 15 dias, um mês, mas aí não passava, né, não acabava aquilo, e nós conversando, não, vamos procurar formas alternativas de fazer, vamos procurar formas alternativas, a gente falou, e se a gente transformasse esse curso, que era presencial, numa série de podcast? E aí eles toparam fazer isso conosco, a gente transformou, uma série feita em português e espanhol, porque tem operações em países de língua espanhola e no próprio Brasil, que fala português, né? E aí deu tão certo que aí os colaboradores ouviam os podcasts no carro, na academia de ginástica, no metrô indo para o trabalho, né? Então, e ficou muito mais barato para a empresa, porque a gente não precisava daquela logística toda de comprar passagem, de reservar hotel. Deu tão certo que a gente já está na terceira série de podcast com esse cliente. Então, esse é um case de sucesso que eu acho interessante contar, de como também a pandemia acabou, num certo sentido, contribuindo para a gente ser mais flexível e para as empresas quebrarem vários preconceitos, porque no início eles queriam tudo presencial. Depois da pandemia, a gente viu que muita coisa funciona e funciona bem sem ser presencial, né? Muito legal, Pri. E a área de soluções corporativas do IBMEC é uma área de quantos anos, Pri? Existe há mais de uma década. Eu nem sei te dizer exatamente quanto tempo, mas eu acho que faz já bem uns 12, 13 anos por aí que ela existe. Mas ela teve configurações diferentes ao longo desse percurso, né? Eu tô como diretora dessa área lá tem 2 anos e meio, mais ou menos, por aí. E, Pri, tem algum, por exemplo, um tema que é mais o campeão de ser pedido pelas empresas, algum formato que é o formato mais pedido, por exemplo, híbrido ou presencial? Varia bastante em termos de formato, varia muito, mas a gente tem feito bastante coisa híbrida atualmente. A gente faz, né, muitos programas que têm uma parte remota e uma parte presencial. Acho que isso atende diversas organizações que às vezes têm operações em diferentes cidades, diferentes estados e tal. Em termos de tema, como o IBMEC é muito reconhecido como uma escola de negócios, a gente é bastante demandado para essa área, área de gestão de maneira geral, área de finanças, planejamento estratégico, temas relacionados a ESG tem surgido muito, né? É um assunto muito quente no momento, as empresas estão atrás, né, de questões relacionadas à capacitação voltadas para a diversidade, para programas sociais, para a implantação de programas dessa natureza e mesmo de governança. E mais recentemente, o IBMEC está fazendo um esforço para também ser reconhecido no mundo corporativo na área de tecnologia, em tech, né? Porque a gente já tem diversos cursos de graduação e de pós-graduação de prateleira na área tech, e na área de educação executiva a gente também tem trabalhado com esse tema, até porque não tem mais como você fazer gestão de nenhuma organização hoje sem o uso de tecnologia, né?
todas as empresas e organizações são empresa de alguma coisa e de tecnologia também, né? Então, esse é um tema que está surgindo bastante recentemente e a gente também está fazendo um esforço para conseguir ser mais reconhecido nesse tema. Muito legal você ter trazido essa tendência da busca pelo ISD, porque eu acredito que o mercado está passando por uma fase de também tentar, de construção de repertório em relação a isso, para depois construir uma estratégia que se materialize em metas, em indicadores. Então, olha a dica da Pri, gente, tema quente ISD. E aí, pegando carona na questão do tech, Pri, como o mercado ele tem urgência em aprender e necessariamente as instituições de ensino superior não acompanham essa mesma velocidade, por que, na sua visão, você consideraria que hoje a educação superior não é a principal fonte de conhecimento, de formação para profissionais da área de tecnologia, por exemplo, e como que a gente dribla essa questão da urgência de formação, inclusive para as outras áreas que as IES oferecem? Eu acho que as instituições de ensino superior elas são um pouco lentas nas suas mudanças, nos seus movimentos, e esse, né, o mercado tech é um mercado muito ágil, em constante transformação. As mudanças são muito rápidas, né, na área de tecnologia. E as instituições, de maneira geral, aquilo que eu falei, elas pensam em cursos mais longos, cursos de graduação, de 3, 4, 5 anos. E um outro fator também é que o mercado de TI ele é muito desregulamentado. Ele é uma área que não dá tanto valor para diplomas, né? Então, as pessoas dessa área elas buscam mais cursos curtos e muito focados, né? Numa demanda específica. Então eu vou fazer um curso de front-end específico naquilo ali. E a front-end às vezes é um pedaço de um curso de pós-graduação em tecnologia mais longo, né? Então, aí com isso, esse mercado está sendo muito abocanhado por edtechs e não por instituições de ensino, né? Então, você vê startups da área educacional, que não são necessariamente instituições de ensino superior, que estão dando muitos cursos da área de tecnologia, acabaram abocanhando esse mercado, porque as instituições de ensino superior às vezes não são tão ágeis. Perfeito, Pri. E aí, quando eu te ouço falar, eu fico pensando no futuro da educação superior. Será que o futuro da educação superior, nesse modelo que a gente conhece hoje, ele vai estar, por exemplo, para as profissões regulamentadas e as outras, enfim, elas vão acontecer de um outro jeito, de uma outra forma, numa outra velocidade, mas para a gente pensar. E aí, Pri, quando a gente traz essa urgência de requalificação, de upskilling, como que você traria tecnologia para impulsionar esse processo? E se tem algum exemplo, Pri, de uso de tecnologia na jornada de aprendizagem, assim que te rouba o coração? Porque eu vou até emendar com uma outra pergunta. Hoje, né, a gente fica pensando que toda solução vai estar na tecnologia, mas qual tecnologia que te rouba o coração no processo de aprendizagem, mas também quando que a tecnologia ela ajuda e quando ela atrapalha? Bom, o IBMEC ele faz parte do grupo Edux, né, que é um grupo gigante educacional e que tem investido muito em tecnologia nos últimos anos e agora mais recentemente bastante também em inteligência artificial, né? E aí quando você fala o que rouba teu coração, que é uma coisa que a gente tem estudado bastante lá na Edux, tem uma área de inovação, né, que está em cima disso e tal. Eu acho que essa possibilidade que a inteligência artificial nos dá de fazer uma hiperpersonalização da educação. Fazer com que cada aluno, mesmo no ensino à distância, que era uma coisa muito massificada, né, com o surgimento e popularização da internet, a gente teve no Brasil um crescimento absurdo da educação à distância, mas ela era muito massificada, ou seja, o mesmo curso para todo mundo, aquela mesma aula gravada para todo mundo, e nós sabemos que nós temos necessidades diferentes, nós temos ritmos diferentes, que cada aluno aprende de um jeito, cada aluno aprende numa velocidade. Tem alunos que emperram num determinado tema e para outras pessoas aquilo é muito fácil, ela vai emperrar em outro tema do curso. Então, a inteligência artificial, eu acho que em pouco tempo, não estou falando em anos, não, estou falando em alguns meses, tá? Quando eu digo pouco tempo. Eu acho que ela vai permitir que você tenha um tutor de inteligência artificial, né, não um tutor humano, acompanhando cada aluno, a jornada de aprendizagem de cada aluno. E aí, focando nas dúvidas específicas daquele aluno, ajudando nas dificuldades específicas daquele aluno. Então, a gente vai conseguir juntar
uma supermassificação, que a gente já fez, né, no Brasil, com ensino à distância, com uma hiperpersonalização, que vai promover uma aprendizagem muito maior. Então, eu sou muito otimista, assim, em relação ao uso da tecnologia na educação. Quando o ChatGPT chegou, muita gente da área educacional falou, agora os alunos vão copiar os trabalhos, as provas, todo mundo vai colar. A preocupação era muito essa, né, o que ia acontecer com os trabalhos, com as provas, mas o fantástico não é a resposta que o ChatGPT ou outros mecanismos, né, de inteligência artificial podem dar para os alunos. O mais incrível são as perguntas que eles podem fazer para os nossos alunos, ajudando nessa jornada de aprendizagem. Tem até um vídeo de um trabalho que a Khan Academy está fazendo sobre isso, muito interessante. Depois eu vou pegar o link e vou dar para você, você coloca aqui para o pessoal assistir. Mas eu acho que... E aí a outra pergunta que você falou, né? Onde que a tecnologia ajuda e onde que a tecnologia atrapalha? De maneira geral, eu acho que ela ajuda muito mais. Como eu acabei de falar agora, né? A internet, ela possibilitou acesso de uma população enorme de pessoas que moravam em cidades muito pequenas, longe dos grandes centros. Então, ela permitiu que essas pessoas tivessem acesso ao ensino superior, que não era uma realidade que a gente tinha em países como o Brasil, né, que são países de dimensões de um continente, com acesso difícil em alguns lugares, em algumas regiões. Acho que a educação à distância teve um papel incrível. Esse exemplo que eu acabei de dar, né, de uso de inteligência artificial. Quando que a tecnologia atrapalha? Eu acho que atrapalha, às vezes, na quantidade de estímulos que a gente tem, né? Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de concentração, porque é o tempo inteiro, né? Chegando e-mail, chegando mensagem de WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Teams. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de concentração, de tanto estímulo que a tecnologia nos traz. Mas, de maneira geral, eu sou bastante otimista em relação ao uso de tecnologia na educação. Sensacional, Pri. E falando sobre o chat GPT, teve uma notícia que há pouco tempo ganhou o mundo, que foi que uma criança foi diagnosticada com uma doença super rara pelo chat GPT, depois ela ter passado por 17 médicos. Então, as buscas no chat GPT ajudaram a esclarecer o que essa criança tinha, o nome dela é o Alex, e se o chat GPT já está fazendo coisas extraordinárias na área médica, imagina na área da educação e todas as outras áreas. Isso tem a ver com a gente usar a tecnologia a nosso favor, né, Pri? Mas uma coisa que a gente realmente tem que parar para pensar é quando isso se torna um excesso. Eu acredito que é uma questão de bom senso, é uma questão de tomada de consciência, inclusive, mas a tecnologia está aí para, inclusive, nos poupar tempo, né, Pri? Exatamente. E, Pri, hoje a gente vê o mercado mudou, as pessoas estão aprendendo de um outro jeito, as pessoas estão aprendendo numa outra velocidade. E aí, como é interessante a gente ter esse case de sucesso do IBMEC com uma área estruturada em soluções corporativas. Mas a gente também não pode desconsiderar, Pri, que o IBMEC é um caso nas mais de 2.000 instituições de ensino superior que a gente tem no Brasil, exatamente 2.574, conforme a última publicação que o Semesp fez para nós. Então, a gente ainda pode dizer que o IBMEC é uma exceção em relação a esse produto, em relação a esse serviço. E na tua visão, Pri, qual realmente a probabilidade da gente ter um produto, um novo serviço de soluções corporativas como uma verdadeira potência dentro dos portfólios das IESP. Hoje as IES, em geral, elas vivem e até sobrevivem de graduação. Então, qual a probabilidade da gente ter, potência nesse serviço, Pri? Eu acho que está relacionado com o que eu falei anteriormente da instituição de ensino dar foco e força para isso dentro dela mesma, colocar gente qualificada, que tenha perfil adequado. Então, por exemplo, como eu falei dessa equipe comercial que eu tenho, são pessoas com muita experiência comercial, né? Então, quem você vai colocar para vender? Quem sabe vender, quem tem essa expertise. Quem você vai colocar para fazer a formatação acadêmica? Quem sabe fazer isso, quem tem uma expertise acadêmica. A imaginar que essa mesma pessoa vai fazer as duas coisas, às vezes não funciona, que é o que as instituições de ensino fazem. Agora, tem uma outra questão também, que não é tão simples, que eu acho que
a educação executiva, né, atender esse mercado corporativo, depende um pouco de reputação de marca, e isso não é algo tão simples de ser feito, né? A gente vê que instituições de ensino superior com um posicionamento mais premium, elas costumam abocanhar com mais facilidade esse mercado. Então, eu acho que são esses dois itens. Eu acho que é como que a marca da sua instituição de ensino é percebida no mercado em que você atua. Isso pode ser numa cidade, numa região do país, num estado, e o quanto que a própria instituição de ensino coloca foco naquilo ali e coloca pessoas com um perfil adequado para desenvolver aquela atividade. E tem muitos modelos de negócios possíveis também. Nem todas as instituições de ensino precisam trabalhar com esse modelo de ensino do IBMEC, que eu relatei aqui. Pode ter instituição de ensino que trabalhe para o universo corporativo só com cursos online, com uma plataforma de assinatura. Existem outros modelos de negócio possíveis. Esse modelo de negócio que eu relatei aqui é um modelo que a gente formatou lá ao longo da história, de muito sucesso, mas certamente ele não é o único. Existem outras alternativas também, né? Legal, Pri. E aí, agora eu vou trazer uma pergunta que talvez seja a pergunta de milhões, sabe, Pri? Quando a gente pensa em toda a mudança que o mercado da educação superior está vivendo, e não é só a educação superior, na verdade, todos os mercados estão passando por uma grande transformação. Mas aqui o nosso recorte é a educação superior, né? E aí, se a gente parar para pensar, a gente tem o Uber, que é a maior empresa de mobilidade e não tem nenhum carro. Aí a gente tem o Airbnb, que é talvez a maior empresa de locação e também não tem nenhum imóvel. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Mercado Livre, que particularmente eu sou apaixonada por esse case, que pode ser uma das maiores varejistas que a gente tem sem ter nenhuma loja. Pri, a gente já tem a maior instituição de ensino superior sem ter nenhum campus. Essa instituição, ela já existe? Ela já existe, né? Bom, o que eu conheço, talvez existam outras que eu não tenha conhecimento, mas o que eu conheço que opera com um modelo similar a isso que você relatou é a Minerva, né? A Minerva University. Ela nasceu em 2012 nos Estados Unidos, lá na Califórnia. É uma instituição que não tem campus. Ela tem aulas online para alunos do mundo inteiro e tem parcerias globais. E é engraçado que, assim, embora seja tudo online, os alunos, eles têm a possibilidade, não só a possibilidade, eu acho que eles têm até a obrigatoriedade, eu não sei exatamente se isso é voluntário ou se eles são obrigados a, mas de morar em outros países. Então, ele passa uma parte do curso na Coreia do Sul, na Índia, na Alemanha, na Argentina, na Inglaterra, em Taiwan. Então, todas essas cidades fazem parte esses países, quer dizer, fazem parte desse ecossistema da Minerva. Então é curioso, não tem campus, mas existem locais de moradia estudantil nesses locais. Para quê? Para que os estudantes possam interagir entre si e possam também ter uma formação global, porque são pessoas do mundo inteiro que vão estudar na Minerva University, né? Então você vai ter lá um aluno chinês com um brasileiro, com um japonês, com um argentino, com um alemão, e eles vão se juntar para discutir, para fazer trabalhos em conjunto, vão morar na mesma moradia estudantil, então vão ter também essa troca do ponto de vista de cultura, de idioma, de visão de mundo, de background, né, que eles acham que é muito importante, né? Então é um modelo bem diferente. O currículo também da Minerva, ele é todo baseado em solução de problema. Eles têm uma abordagem interdisciplinar e os professores também são recrutados no mundo inteiro. Tem professores de diferentes países. Eu acho que teve um tempo até que eu ouvi falar que a Minerva era o Uber das universidades, né? É difícil de entrar lá, não é muito simples, porque eles trabalham com poucas vagas assim para alunos, e é um modelo que foi feito para já nascer desse jeito. Teve investimento de fundo de investimento, ainda é uma coisa relativamente nova, embora tenha sido criado em 2012, está completando aí 10 anos de existência. Vamos ver, é o único caso que eu conheço. Eu não sei se existem outros em outros locais do mundo, mas já existe uma universidade que é assim, que não tem campus.
Legal, Pri. E olha, Pri, eu fico pensando, né? Eu fiz uma entrevista há pouco tempo atrás com um profissional da área de treinamento e desenvolvimento de uma grande multinacional. E aí ele disse que numa situação de planejamento estratégico, de aprovação ali de orçamento, ele apresentou os números que ele reservaria para treinamento do pessoal. E aí o presidente falou o seguinte: nossa, mas a gente vai investir muito em treinamento e desenvolvimento para os nossos colaboradores. E se eles forem embora? E aí esse profissional ele fez a pergunta de um jeito diferente. E se eles ficarem? Então, Pri, eu acredito que hoje, além da gente chamar atenção para essa reconstrução de modelos de currículos, modelos pedagógicos que trabalhem a questão da velocidade do tempo e desse novo jeito de aprender do profissional, a gente também traz essa urgência para as empresas realmente investirem uma parte significativa dos seus orçamentos na questão de qualificação ou requalificação de seus profissionais. E uma coisa que me chama muita atenção nesse sentido é que é uma demanda cada vez maior. A educação, ela foi ontem, a educação é agora, a educação é o futuro. A questão é como a gente ajusta o jeito que a gente oferece educação para o mercado. E nesse sentido, Pri, quando a gente fala sobre educação, essa questão da necessidade constante de desenvolvimento, da adequação da prestação de serviços das instituições de ensino para a velocidade e a necessidade das empresas, na tua visão, Pri, que é essa educadora de verdade, que é uma referência para nós, que é uma inspiração de fato mesmo, não pela tua fala, mas pelos projetos que você colocou em pé, com muito sucesso ao longo da tua carreira. Por que a gente deve fazer faculdade? Por que a gente deve fazer uma pós-graduação? E qual é a real diferença que uma formação traz na vida de uma pessoa? Bom, eu sou uma apaixonada por educação, então eu sou suspeita para responder essa pergunta, porque eu acredito firmemente mesmo no poder transformador da educação. Se existe uma coisa capaz de transformar o mundo para melhor, é a educação, né? Não só graduação e pós-graduação, acho que eu estou falando de educação em termos gerais mesmo, pode até ser cursos mais curtos, mas principalmente, né, a graduação e a pós-graduação. Inclusive, para as pessoas terem condições de lidar com as transformações trazidas pela tecnologia. Hoje em dia fala-se muito, né, sobre a inteligência artificial, o quanto que ela vai roubar os empregos das pessoas, né? Ah, será que o meu emprego vai ser roubado pela inteligência artificial? Quais vão ser as áreas que vão desaparecer? A verdade é que isso sempre aconteceu ao longo da história, né? Ao longo da história, os empregos eles foram se transformando. Esse mercado ele foi se transformando. Então hoje mesmo eu estava no carro de manhã cedo, ouvindo rádio. Eu sou uma pessoa que ainda escuta rádio, são poucas, né? Estava ouvindo rádio e tinha uma pessoa falando exatamente sobre isso, falando, antigamente você tinha, sei lá, na cidade de São Paulo, pessoas que acendiam e apagavam os lampiões a gás, que era a iluminação pública. Esse emprego deixou de existir. Isso sempre aconteceu ao longo da nossa história. Só que o que acontece cada vez mais a velocidade disso é menor e os novos empregos que surgem, porque muitos vão morrer, outros vão surgir, os novos empregos que surgem, eles exigem mais qualificação, eles exigem mais conhecimento, eles exigem competências mais sofisticadas. E quem é que é capaz de municiar as pessoas disso? É a educação. É o mundo educacional. Então, assim, a tecnologia vai roubar meu emprego? Sim, talvez ela roube seu emprego, talvez ela mude o escopo do seu emprego. O que você precisa fazer, então? Você precisa estudar. Não tem outra alternativa. Você precisa estudar para você se requalificar, para você desenvolver novas competências que o escopo novo do seu trabalho vai te exigir. Então, eu acredito, assim, muito, muito mesmo, firmemente nesse poder transformador. As pessoas saem transformadas de bons cursos de graduação e pós-graduação. Elas adquirem, né, elas desenvolvem competências diferentes, elas mudam a sua visão de mundo. Isso é uma coisa extraordinária do processo de aprendizagem, né? Porque depois que você aprendeu novos conceitos, novas abordagens, novas soluções, você não é mais o mesmo que você era antes de ter aprendido aquilo. A gente é uma pessoa diferente. Cada coisa que a gente aprende faz com que a gente seja uma pessoa diferente do que a gente era antes de aprender aquilo, por menor que seja, né? Então, eu não vejo outra saída
a não ser educação para o mundo, entendeu? Ai, que legal, Pri. E ó, duas coisas dentro do que você falou, Pri. A primeira coisa é que assim, a gente falou bastante, né, de tecnologia, e as pessoas falam, olha, as pessoas costumam falar, ó, se você é do mercado de tecnologia, puramente do mercado de tecnologia, se você é um profissional da área de tecnologia, não necessariamente você precisa fazer faculdade. Embora o mercado de tecnologia, enfim, ele traz essa questão da qualificação não regulamentada de maneira mais ágil. Olha que interessante, Pri, a gente tem uma pesquisa que diz que a gente teve realmente, né, muitos profissionais de tecnologia saíram dos seus trabalhos nos últimos 14 meses. Mas quando a gente olha para todos esses profissionais que tiveram seus contratos descontinuados, a maioria deles não tinha formação superior. Porque em relação ao profissional que trabalha diretamente com TI, ele pode até segurar uma programação mais inicial, ele pode até segurar alguns conceitos iniciais com uma formação mais curta, mas dependendo da complexidade dos projetos que esse profissional atue, realmente ele vai precisar de uma formação mais robusta para poder segurar tudo isso. E uma outra coisa que me vem, Pri, quando eu te ouço falar, é que se 50% de todo mundo aproximadamente vai precisar se requalificar, a grande verdade é que olha a oportunidade que a gente tem para todas as instituições de ensino nesse sentido, porque a gente vive oferecendo conhecimento. Só que não só a questão de olhar para a tecnologia, de olhar para a questão dos modelos, das estratégias, né, de aprendizagem, mas muito para a atualização dos currículos, porque a gente está num novo mundo, com novas necessidades, com um novo perfil de gente que quer aprender. A gente está no mundo de Rancharan, no mundo de Steve Jobs, a gente está no mundo de Elon Musk, e muitas vezes a gente olha para os currículos e a gente vê essas escolas falando ainda de que Avenato e afins, com todo o respeito do mundo, mas também fica esse cutucão para a gente fazer essa atualização e falar de cases que são cases de sucesso desse mundo atual. E pegando carona nisso, Pri, como que você aprende? Que dica que você daria para a gente de livro, de filme, de um TED Talks que tem a ver com essa questão do lifelong learning, que tem a ver com essa questão do aprendizado constante? Bom, eu acho que assim, o que você acabou de falar, né, é uma oportunidade gigante para as instituições de ensino superior, não só porque as pessoas vão precisar se requalificar e precisam já, né, constantemente, mas também porque a gente vai viver cada vez mais. Os nossos filhos vão viver mais de 100 anos. Então, as pessoas também querem ser coisas diferentes ao longo da vida. E para eu poder ser médico uma parte da minha vida e advogado na outra, eu vou ter que fazer pelo menos 2 cursos superiores, vários cursos de pós-graduação, vários cursos de atualização. Enfim, então acho que essa coisa demográfica também, né, do tempo de vida das pessoas é também uma oportunidade muito grande para as instituições de ensino. E aí, respondendo a tua pergunta, como que eu aprendo, o que, que eu recomendo? Bom, eu faço muito curso, né? Eu sou a louca da educação, aí eu sempre faço um curso, falo, ai, não vou fazer mais, estou cansada, falo para os meus filhos, e aí logo depois eu já me matriculo em outra coisa. Então, eu já fiz alguns cursos de especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, mais recentemente eu fiz um MBA super parrudo no próprio IBMEC, que é um MBA executivo, acho que a gente chama lá de Global. Agora eu estou fazendo um curso em formação em psicanálise, que é um curso de 3 anos, inventei essa loucura aí, porque é uma área que eu tenho muito interesse, então eu sempre faço muito curso. Eu leio muito, aqui atrás de mim, né, tem um pedaço da minha estante aqui, mas eu leio muito mais ficção do que não ficção. As pessoas acham que às vezes ficção é só um escape da realidade, mas eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que a ficção nos dá muitas ferramentas também para a gente poder usar na nossa vida pessoal, profissional. Então eu leio muito, a literatura para mim é quase que uma religião, assim. E mais recentemente também uma coisa que eu incorporei na minha rotina foi ouvir podcasts. Então, até tem alguns que eu recomendaria, assim, teve 3 muito legais que eu escutei recentemente. Tem um de um historiador português chamado Rui Tavares, que é um podcast chamado Agora, Agora e Mais Agora. Que ele tem uma abordagem sobre a história, principalmente a história europeia dos últimos 1000 anos, só que sob um olhar muito diferente, sobre olhares secundários do ponto de vista de personagens históricos. É incrível.
ele gravou durante a pandemia, porque ele foi obrigado a se isolar. É um livro, na verdade, que o Rui Tavares escreveu, mas ele estava no meio da elaboração desse livro quando a pandemia surgiu. Ele morava nos Estados Unidos e ele voltou para uma ilha de Portugal, e aí de lá ele começou a fazer esse podcast. É maravilhoso, escutem o Agora, Agora e Mais Agora. Um outro que eu escutei recentemente também é um podcast da Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts brasileira que tem uma qualidade incrível, que é um podcast chamado Crime e Castigo, para quem é da área do direito, mas mesmo para quem não é super interessante, que ele discute o nosso sistema judicial e carcerário. Eu gostei muito. E finalmente eu tô louca agora, assim, viciada num podcast chamado Noites Gregas, que é um podcast sobre mitologia grega, que é feito por um professor, acho que ele é da Federal do Rio Grande do Sul, o professor gaúcho, o Cláudio Moreno, e ele conta as histórias da mitologia grega de um jeito muito saboroso, assim. Então recomendo demais o Noites Gregas. Ouçam, é muito interessante, muito bom mesmo. Ai, Bri, adorei. Olha, ficaram duas curiosidades aqui que estão fora do script, mas eu vou me arriscar em trazer. A Ana e o Deco, enfim, eu não sei se eles já chegaram na fase de fazer faculdade. Já está na hora ou ainda não, Pri? Já, os dois estão na faculdade. A minha filha Ana, que é mais velha, ela tem 20 anos, ela está fazendo veterinária. E o André, que é o mais novo, ele tem 19 anos, ele entrou esse ano em psicologia. Ah, não, olha como essas crianças crescem, hein, Pri? Meu Deus do céu! Crianças, já são adultos, são jovens adultos já. Já são adultos. E a curiosidade que ficou a Ana e o Deco, qual o apetite deles para entrar na graduação e como que esse apetite ele se mantém agora que eles já estão na graduação, Pri? A minha filha sempre foi muito vocacionada. Desde pequenininha ela dizia que queria fazer veterinária. Ela é daquelas pessoas que sempre soube, sabe? Que não tinha dúvida. Que é raro, né? Normalmente a gente não sabe direito e tal. Ela era mega vocacionada. Ela ficava assistindo vídeo de cirurgia de animal no YouTube. Assim, ela curtia, comprava enciclopédias de animais e tal. Eu até tinha minha preocupação era inversa. Era assim, será que quando ela entrar na faculdade ela vai se decepcionar, não vai gostar? Porque ela tinha tanto essa expectativa. Mas não, ela gostou. Essa semana, inclusive, eles estão tendo umas atividades extracurriculares lá. Hoje, por exemplo, ela está visitando um canil e ela está participando de tudo. Então, ela sai às 6 da manhã, volta à meia-noite. Ela é muito, muito interessada, já está vendo de fazer uma pós-graduação na Inglaterra, de uma área específica em veterinária, que eles são muito bons lá na Inglaterra. Então, ela curte bastante. Meu filho já não era assim vocacionado, o André tinha mais dúvida, não sei se quero isso ou quero aquilo, tinha uma época que ele falava, será que eu faço design, será que eu faço psicologia, mas no fim ele acabou entrando em psicologia, se apaixonou pelo curso, gosta muito, lê bastante, faz todos os trabalhos, então eu não posso reclamar não, os dois estão bem encaminhados, curtindo os cursos que eles escolheram. Eu acho que são áreas promissoras, porque as pessoas cada vez têm menos filhos e mais pets, né? Então quem trabalha com saúde animal aí vai se dar bem, acho que é um mercado de trabalho promissor. E psicologia também, porque todo mundo cada vez mais tem problemas de ansiedade, crises de ansiedade, né? Esse é um aspecto, às vezes, um pouco negativo das redes sociais, né? Elas colocam uma pressão bastante grande nas pessoas. Então, também acho que é uma profissão que vai continuar tendo bastante mercado aí. Sensacional, duas áreas muito promissoras. A gente tem dois sinais de futuro, Pri. Na verdade, alguns sinais de futuro. Primeiro é o que você falou, né? A gente caminha para um mundo onde as pessoas vão ter menos bebês e serão mais pais de pets. A gente caminha para um mundo onde as pessoas vão viver mais. A gente caminha para um mundo onde a doença que mais vai acometer as pessoas vai ser a questão da ansiedade, vai ser a questão do estresse, o que significa que todas as carreiras que cuidarem dessa questão da saúde emocional serão carreiras do futuro e a psicologia faz parte disso. Então, olha, super parabéns, viu, Pri? Seus filhos têm uma mãe inspiradora e você, sem sombra de dúvida, vai ter dois grandes profissionais inspiradores na sua casa. Tomara! E aí agora eu fiquei pensando uma coisa, né? Uma pessoa que indica um podcast de noites gregas, eu já fiquei louca que eu quero assistir também, porque eu adoro mitologia, já é uma pessoa que tem um mindset diferenciado. E dentro desse ter um mindset que realmente é um mindset muito próprio, muito diferenciado, Pri, se você fosse abrir uma universidade do zero, como ela seria? Nossa, que pergunta difícil. Essa é a pergunta de milhões, né? Porque Pri, essa é uma pergunta
gostosa, Pri, é uma folha em branco. Então, porque as pessoas costumam ter mais facilidade de criticar aquilo que já existe do que de criar algo novo do zero, né? Eu acho que eu tentaria fazer uma universidade que não tivesse aula exatamente como a gente faz, né? A organização de currículos mais por problema mesmo, por projeto, acredito muito. Acho que é mais difícil do ponto de vista operacional de fazer, não é simples da gente organizar, porque a gente tem N amarras, né? Amarras às vezes até trabalhistas, sindicais, tem mil aspectos aí a serem considerados, mas supondo que eu pudesse tudo, que eu tivesse uma varinha de condão, assim, né? Aquela do Harry Potter, e pudesse fazer do jeito que eu quisesse. Eu acho que eu não organizaria uma instituição de ensino com aulas tradicionais, mas muito mais em cima de projetos que os alunos tivessem que desenvolver, muito em parceria com o mundo corporativo, né, com empresas, com escolas, com hospitais, com sindicatos, com ONGs, que fossem trazendo esses problemas para dentro, assim. É claro que isso depende um pouco também da área, né? Porque quando a gente fala da área da saúde, não dá para ser exatamente desse jeito. Então, cada área também tem as suas peculiaridades, mas de maneira geral, eu acho que seria uma universidade organizada desse jeito, mais livre, mais flexível, que os alunos certamente só iriam para lá na hora de discutir, de fazer coisas em conjunto, e aí eles teriam mais flexibilidade de fazer outras coisas online de casa, então certamente seria uma universidade híbrida, ela não ia ser nem online nem presencial, ela ia ser misturada, e muito focada em resolução de problema, e elaboração de projetos, construção de um portfólio de cada aluno. Acho que seria mais ou menos nessa linha a minha Universidade dos Sonhos, assim. Adorei, Pri. Olha, se eu fosse uma investidora, eu já gostaria de investir na sua proposta. Pri, mas se a gente já tem a maior instituição de ensino superior do mundo, sem campus nenhum, que foi o exemplo da Minerva que você trouxe, essa instituição que você acabou de trazer, não tradicional, orientada para projetos, que traz os problemas das empresas para dentro da escola, talvez ela já exista, que é a questão do exemplo do Intel, que é um outro case de sucesso que fica aqui como curiosidade para as pessoas conhecerem mais, porque assim como o IBMEC é muito bem posicionado em relação à educação do agora, educação que a gente acredita, o Intel também é um super case de sucesso nesse sentido, né, Pri? O Intel acho que é uma instituição que eu admiro muito, acompanho, adoro o Maurício Garcia, que faz parte ali do conselho, foi um dos que ajudou a conceber, e a própria Maíra. A Maíra já foi minha chefe, trabalhei com ela, amo de paixão, ela é uma pessoa sensacional, assim, gosto muito, e certamente é uma instituição, entre outras aí, que a gente precisa acompanhar, que é um projeto diferente e admirável mesmo. Que legal, Pri. Olha, Pri, a gente já está chegando na finalização dessa delícia de podcast, dessa delícia de conversa. E aí, as duas perguntas, interações finais, onde a gente te acha e quem você indicaria para estar nesse podcast com a gente? Onde você me acha? Bom, sei lá onde você me acha. Acho que se for feriado, você me acha na praia, tá? Eu adoro ir para a praia. Se não for feriado, você me acha no meu WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp o dia inteiro, respondendo as pessoas, conversando, até para trabalho ou não. Eu sou bastante ativa no Instagram, mas eu não falo nada de trabalho. Meu Instagram é uma conta 100% pessoal, assim, eu só falo coisas da minha vida pessoal lá, e para as coisas profissionais no LinkedIn, evidentemente, né? Então, esses são os lugares onde você consegue me achar. Mas se for feriado, você pode me procurar na praia que eu tô lá, tá? Quem que eu indicaria? Acho que a Maíra é uma pessoa super legal, né? A Maíra Bimorad é uma pessoa que eu indicaria. O Caio Moretti, acho que é alguém legal. Não sei se você conhece o Caio. O Caio, ele é CEO do Grupo Q, e o Grupo Q faz parte da Edux também. É uma das empresas do grupo onde eu trabalho. É uma startup de educação criada para ajudar pessoas a passarem em concursos. E o Caio, hoje em dia, ele é um grande conhecedor de inteligência artificial no Brasil. Ele pilotou um projeto de inteligência artificial generativa para corrigir questões dissertativas, preparatórias para concurso público. Então, eu acho que ele é um cara interessante de vocês convidarem para falar mais nesse aspecto voltado aí para a tecnologia, porque o Maurício Garcia também vocês já trouxeram, né? Sim, o Maurício Garcia, ele abriu o podcast com a gente. Então, Deu um show, Pri. eu imagino, eu não ouvi, eu preciso ouvir o episódio do Maurício, mas eu sou muito fã do Maurício Garcia.
Foi sensacional. Ele fez o primeiro podcast com a gente, como é um negócio orientado por dados, e realmente foi extraordinário. A gente teve algumas falhas de internet, Pri, mas mesmo assim a gente falou, a gente vai colocar no ar, porque o conteúdo que ele trouxe foi um conteúdo assim, show, extraordinário. Pri, olha só, então é dessa maneira que a gente faz aqui o encerramento desse podcast, dessa edição super especial, onde a gente trouxe esse olhar para soluções corporativas, para demandas das empresas, como as instituições podem se fortalecer, inclusive, nessas oportunidades que surgem. Super parabéns para toda a tua equipe no IBMEC, que faz esse trabalho sensacional em termos de pós-graduação, em termos de soluções corporativas. Um beijo especial para a Ana, para o Deco também, e te agradecer demais, Pri, assim, que você sempre continue sendo essa gestora executiva inspiradora, enfim, e que brilha e que a gente de coração ama muito, muito, muito. Muito obrigada, Pri. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer imenso participar. Eu adorei, uma honra ter sido convidada. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Passou muito rápido, nem parece que já foi quase uma hora. Obrigada por ter me convidado. Pri, muitíssimo obrigada. Eu aproveito também para agradecer o Gu, que está aqui acompanhando a gente, que faz realmente toda a edição do podcast Gestão do Ensino Superior ir para o ar, o Dani, a Sandra, o Edmilson, e até o próximo episódio. Muito obrigada.